Sr. Ministra, na primeira ronda falámos da questão dos ensinamentos de 2013, porque em relação a 2014 há uma dúvida que eu acho que era importante a Sra. Ministra esclarecer os fundamentos desta sua opção, porque em 2013 houve uma decisão do Tribunal Constitucional que teve um impacto de cerca de 1.200 milhões de euros, se não cito memória, penso que são 1.200, mas são mais de 1.000 milhões de euros. E o Governo usou a dotação provisional e a reserva orçamental e não tomou medidas adicionais. E o ano 2013 foi, não faça aquilo que se previa no orçamento inicial, mas faça aquilo que se previa no primeiro orçamento retificativo, melhor do que o esperado. E a pergunta hoje é, se o Governo é genuíno na sua ideia de que vivemos um 1640 e que recuperamos a nossa autonomia, ou seja, o Governo é responsável pelas suas escolhas. A pergunta que acho que é uma dúvida legítima e que acho que o país ganhava a ouvir uma explicação um pouco detalhada da Sra. Ministra é porque é que este ano, sendo que o valor, a Sra. Ministra falou há bocado de 860 milhões de euros, ou mais de 800 milhões de euros, mas o impacto líquido é cerca de 600 e pouco milhões de euros. Ou seja, nós estamos a falar do impacto que é cerca de metade do ano passado. E a pergunta é, havendo entre reserva orçamental e dotação previsional, cerca de 900 milhões de euros, que usou o ano passado e que serve para cobrir riscos e gastos imprevistos. Bem, isto é um gasto imprevisto. Porquê que a Sra. Ministra das Finanças não faz o que fez o ano passado e não toma medidas adicionais? Porquê que compra esta guerra com o Tribunal Constitucional, volta a cortar salários, cria esta balbúrdia no país por 600 milhões de euros, quando o ano passado nada disto aconteceu, por um valor que era o dobro, e as coisas correram melhor do que o Governo previa? O que se pede é humildade e capacidade de aprender com a experiência a este Governo. E a experiência do ano passado é muito reveladora. E é um pouco inquietante perceber que essa experiência o Governo não faz nada com ela. Isso é um pouco preocupante. Sr. Ministra, porquê que não faz isso? É que há dois efeitos positivos de não voltar a cortar salários. Um é o efeito óbvio da injeção de dinheiro na economia, mas há outro talvez ainda mais importante, tem a ver com o deflator do PIB. O ano passado, a devolução de pensões e salários permitiu que o deflator do PIB não fosse só negativo ao próximo de zero. E isso, como a Sra. Ministra sabe, olhando para o tal efeito de bola de neve na sustentabilidade da dívida pública, é um dos efeitos, se não o efeito mais importante de todos. Portanto, a Sra. Ministra das Finanças, ao insistir em substituir estas medidas por novas medidas de austeridade, está a impor dois efeitos negativos ao país. Está a pôr um efeito negativo de mais austeridade e outro efeito negativo de reduzir o deflator do PIB. E, portanto, a Sra. Ministra traz suas razões. Agora, há uma razão que não pode invocar, que é a ideia da credibilidade e dos juros. Até agora tem sido dito aos portugueses que se o Tribunal Constitucional chumbar o que quer que seja, cai o Carmo e a Trindade. Ora, o Carmo e a Trindade não caíram. Os juros baixaram, Sra. Ministra. Os juros mantêm-se baixos. Houve países, a Irlanda entrou em recessão no princípio deste ano, os juros caíram. Os juros neste momento são um fenómeno puramente monetário e financeiro que não tem qualquer relação com o que se passa em Portugal. E portanto a Sra. Ministra das Finanças, ao dizer que perante esta decisão do Tribunal Constitucional e ao contrário do que aconteceu ano passado, o país tem forçosamente de tomar estas medidas, está a dizer várias coisas, está a dizer que não se importa com o efeito negativo no PIB, não se importa com o efeito deflacionário por influência no deflator do PIB, não se importa de comprar uma guerra com o Tribunal Constitucional, com os funcionários públicos e com os pensionistas, e está a dizer outra coisa. Está a dizer que, apesar dos nossos compromissos internacionais permitirem que a Sra. Ministra não tome estas medidas, porque nós estamos a fazer o dobro do ajustamento que é necessário, mesmo cumprindo integralmente o Tratado Orçamental, a Sra. Ministra tem que explicar aos portugueses porque é que desbarata todos estes efeitos positivos. Porquê que os efeitos negativos que a Sra. Ministra jura todos os dias que aconteceriam se não fizessem isso que até agora não se verificaram? Porquê que isso é tão importante? E porquê que tem um comportamento diferente daquele que teve o ano passado e que, apesar de não termos tido um ano bom, tivemos uma recessão, foi muito melhor do que o Governo esperava. São estas as explicações que o Ministério das Finanças ainda não deu e que eram muito importantes para nós, percebermos a justificação destas medidas e, dois, podemos avaliá-las corretamente.